pessoal, mais uma Web TV A Band no ar e hoje eu vou conversar com um especialista internacional em ensaios não destrutivos, é um grande colaborador da Band. Vem comigo, porque aqui é a nossa Web TV A Band no ar e você já sabe, a informação num clique. E o nosso convidado hoje é o pesquisador Pedro Dolabella Portela, do Instituto Fraunhofer da Alemanha, de Mecânica de Materiais. E também ele é integrante da Comissão de Análise de Falhas aqui da Band. Tem um conhecimento vasto sobre o assunto, claro, sobre ensaios não destrutivos e também sobre a evolução aí do tema no mundo afora, sobre o reconhecimento da Band. Vamos conversar com ele? Pedro, muito obrigada, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela entrevista, primeiramente. E eu queria já que você começasse falando um pouquinho do seu histórico conosco. Pois é, eu estava pensando ainda agora quando é que foi, eu não me lembro mais. Mas já faz para lá de 15 anos. Olha Quer dizer, só. dos 45 anos da Band, já tem mais de 15 anos em que tem esse contato. E veio o seguinte, eu trabalhei muito tempo nesse Instituto BAM, aqui em Berlim, e nesse instituto eu era o diretor do departamento de engenharia de materiais, e um outro departamento que nós temos é dedicado exclusivamente a ensaios não destrutivos. Na verdade, um instituto pioneiro na área de não destrutivos, e desse contato, então, com não destrutivos, de alguma forma o João Conte me encontrou, ou eu encontrei com ele, e veio a ideia, então, de apresentar, e quase todo ano eu ia com um balão, com aquele balaio de vender bala na praia, né? Ia com uns 3 ou 4 apresentações dos meus colegas, eu pedi aos meus colegas aqui, e eles me davam várias apresentações sobre vários métodos de ensaios não destrutivos, e eu apresentava do jeito como eu podia fazer. Um ponto que eu sempre trazia era a questão da análise de falhas, porque esse sim é onde eu trabalhava, e nesse grupo de análise de falhas aqui no Instituto, nós sempre tínhamos a colaboração do pessoal de não destrutivos. Falava também sobre manufatura aditiva, falava sobre materiais poliméricos reforçados com fibra de carbono, com fibra de vidro, Sim. Energia eólica, então vários temas, e com isso, ao longo dos anos, eu sempre participei de conferências da Band, do COTEC, apresentando esses temas, e veio, então, em 2017, nós demos a sugestão de montar uma comissão de análise de falhas, inclusive uma comissão não só da Band, mas intradepartamental, quer dizer, como é necessário, porque a análise de falhas é uma coisa que necessariamente exige contribuição de várias outras áreas de conhecimento, e está muito bem. Nós estamos contentíssimos com o funcionamento da comissão E, Pedro, antes de falar mais da comissão, eu queria que você explicasse um pouquinho para mim qual que é a sua especialidade e o que você hoje faz aí nesse Instituto Alemão. Bem, eu me formei pelo IME, em 1977, em engenharia metalúrgica, e fiz um mestrado em ciências materiais e vim para a Alemanha para fazer o doutorado. Completei em 84, voltei, fui professor da PUC por alguns anos, mas, como a gente diz, tem uma canção em alemão muito famosa, que eu deixei uma mala em Berlim e por isso eu tenho que ir lá para apanhar aquela mala. Eu tinha deixado uma mala aqui em Berlim e essa mala era um pouco difícil de mover. Então, nessas idas e vindas, eu fiquei 3 anos na PUC, e nessas idas e vindas a gente terminou casando, e a ideia era voltar para o Brasil, mas você sabe como é que são as coisas, então terminei ficando por aqui. Já está há quanto tempo aí? Bom, eu fiquei de 80 a 84 fazendo doutorado lá em Erlangen, e voltei para Berlim em 87. E não voltou mais ao Brasil? Só para visitar a conferência da Band. Já faz um tempinho que você mora aí, então. Pois é. Então, 2 filhos aqui, muito bem crescidos, e falam muito bem o português, mas então terminei ficando. Agora, o contato com o Brasil, não só com a Band, com vários outros colegas também, era muito grande, e eu vim para trabalhar, então, nesse instituto, e como aquelas coisas, né? Então você vai subindo, e vim para trabalhar nessa área que eu tenho a especialidade, que é o comportamento de materiais em altas temperaturas, ou materiais para aplicações em altas temperaturas, e fui subindo, recebi um primeiro escalão de chefia, o segundo escalão, e terminei desde 2000, então eu era o chefe do departamento de engenharia de materiais, com toda essa área
metálicos, cerâmicos, poliméricos, tinha tudo. E um contato muito grande também com as outras áreas de corrosão, de não destrutivos, tudo que nós temos aqui no Instituto ao todo, são cerca de 1.700 pessoas trabalhando no Instituto. No meu departamento eram 150, 170 pessoas. E assim, o que vocês têm feito hoje, no caso de mecânica da fratura, de inspeção? O que tem de moderno hoje em termos de inspeção nessa área? Bom, aí passa exatamente mais pelo departamento de não destrutivos e talvez fixando exatamente na energia eólica, que foi uma área que nós trabalhamos muito juntos. E que está crescendo cada vez mais, né? Energia eólica é o assunto do momento. E se você pensar, então, num aerogerador, nós identificamos vários sistemas. As pás, que eram exatamente o que mais fazíamos no nosso departamento, porque são elementos com mais de 40 metros de comprimento, com mais de 100 metros de comprimento, com 40 toneladas de massa, bastante complexo de ser fabricado, e isso era, então, um sistema que é produzido com materiais poliméricos com vários reforços. E um colega meu é especialista nessa área, então eu aprendi muito com ele, usei muito dos conhecimentos dele para apresentar ele. O segundo elemento que temos é a nacelle, onde fica, então, o gerador e toda a parte eletromecânica, para a conversão da energia mecânica que as pás recebem do vento para energia elétrica. Depois nós temos a torre, e essa basicamente, os modelos mais comum é que se faça isso de concreto, mas há outras soluções também que se faça isso com uma treliça de aço. Depois nós temos o fundamento, e aí temos também, principalmente quando você pensar na energia eólica offshore, você tem que transmitir essa energia que é gerada a, digamos, 10 quilômetros do litoral, levá-la para a terra, condensar e colocar na rede. Ouvindo você falar, parece impossível, né? Fazer isso. A engenharia é fantástica, né? E aqui na Alemanha nós estamos tendo desenvolvimento, a eólica também está com um desenvolvimento muito grande aqui. E se você pensar, então, pensando em termos de elementos, né, nós podemos monitorar todos esses elementos, as pás, a nacelle, a torre, o fundamento e os cabos que transmitem energia elétrica. Nós podemos monitorar tudo isso, por exemplo, usando fibras óticas. Então, eu tinha um contato muito grande com um colega muito competente na área de fibras óticas para fazer o monitoramento, para fazer uma manutenção preventiva. Ou seja, você podia, a partir do comportamento das pás, se você tivesse, digamos que caia um raio e dá uma trinca numa pá, então ela perde o equilíbrio dela e começa a ter uma vibração maior. Então, isso afeta um pouco o comportamento. Isso é comum, Dona Bela? Não, é possível, né? Porque você tem a torre que só a torre tem 100 metros de altura, a pá ainda fica mais alta ainda, tem um regime de ventos muito mais complexo a essas alturas. Como é que são os ventos aí? São bons? Que os nossos aqui no Brasil são um dos melhores do mundo, né? Excelentes. Você vai para o Nordeste, então, aqueles ventos alísios, é constante. Aqui é um pouco difícil. Inclusive, onshore, nós temos algumas regiões em que os ventos são bons, mas os melhores realmente são fora, offshore. Mas a costa oceânica alemã é muito pequena. Né? Nós temos, se você correr a França, tem uma costa enorme, depois tem a Bélgica, a Holanda também tem, e a Alemanha é estreitinha, porque já vem a Dinamarca. Então, e nesse segmento do Mar do Norte, já há vários parques de aerogeradores que estão gerando, e uma parte significativa, nós já estamos, eu vi outro dia os dados, já estamos com mais de 25% da geração de energia elétrica na Alemanha já é de eólica. A fotovoltaica também está com um valor muito alto e já temos uma percentagem bastante elevada de energias renováveis, de fontes renováveis de energia elétrica, e está crescendo. E a perspectiva é que aumente. Que aumente mais. E eu queria introduzir mais uma pergunta que eu não posso deixar, né? Você que mora na Alemanha há tantos anos aí, eu não sou boa de conta não, mas já vi que deu mais de 20. Sonhando nisso. E a gente sabe que você viaja bastante, participa de vários congressos, então você é uma pessoa muito certa para me responder como é que você vê o reconhecimento da Bend Internacional. Como é que você percebe, qual que é a sua percepção em torno da Bend como uma das maiores instituições de ensaios não destrutivos do mundo?
nós temos aqui em Berlim, inclusive, o correspondente da ABEND na Alemanha, a abreviação é DGZFP. Deutsche Gesellschaft für Zertifizierungsprüfung. É difícil. Pois é, deixa na sigla que é mais fácil. A DGZFP ela foi fundada dentro da BAM. Tá? Porque eu falei para você que o BAM tem uma situação pioneira dentro dos ramos instrutivos na Alemanha, e essa associação ela foi fundada dentro da Alemanha. Os meus colegas sempre tiveram uma participação muito grande, vários foram os diretores, os presidentes dessa associação, e então eu tenho um contato bom com eles, por vários aspectos, e sempre há um reconhecimento muito grande do contato com a BEND. A BEND é considerada um dos pilares realmente da associação no mundo, e há uma troca muito grande. Os colegas vão também aí para apresentar trabalhos, e sempre que eu falava que levava os materiais para a BEND, sempre era um interesse muito grande. Nossa, fico muito feliz ouvindo isso de você, principalmente, que a gente considera um profissional de altíssimo nível e sempre muito colaborativo com a gente. Muito obrigada pela sua participação, a entrevista foi ótima. Eu espero que em outras ocasiões a gente grave mais assunto, porque é pouco, né? O tempo é curto. Mas a gente tem mais programas aí para gravar com você, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Um abraço em todo mundo. E obrigada a você também que ficou conosco até agora. Eu espero, de novo, vou ficar repetindo isso na sua cabeça, tá? Eu preciso de like, eu preciso que você compartilhe, eu quero saber sua opinião sobre o programa. Afinal, você ajuda a gente na pauta aqui, quando você dá a sua opinião, quando você fala o assunto que você quer entender melhor, quando você sugere um entrevistado pra gente, tá bom? Conto com você. Muito obrigada mais uma vez. Fique com Deus, ó. E até a próxima edição. Tchau, tchau. My appetite, don't leave me here high and dry.